Olá, pessoal. Hoje o grupo é composto pela Ana Clara Coesta do nono ano B, a Ana Luísa, a Ana Júlia, a Emanuele e eu, a Marcela, o Matheus Schwantz do nono ano A. Vamos apresentar para vocês o tema Fenomenologia da Pandemia, como lidar com a saúde mental e os impactos sociais. As nossas professoras orientadoras são a Cléria Ferreira e a Laura Burjac. Assista o vídeo para ver como isso pode ser aplicado. Fenomenologia é uma metodologia ou um modo de pensamento filosófico que retoma a importância dos fenômenos. Tudo que podemos saber do mundo e de nós mesmos se resume a esses fenômenos. A fenomenologia fala um pouco sobre a angústia e a finitude. Isso seria basicamente como ela está ligada à pandemia, que o sentimento de angústia das pessoas, de uma certa forma, aumentou pelo fato de que durante a pandemia elas estão tendo uma noção maior da finitude, ou seja, a noção de que um dia, cedo ou tarde, elas vão morrer. E algumas pessoas não têm essa noção, por isso que não estão seguindo a quarentena, usando máscara, porque já que elas vão morrer, pra que elas têm que se cuidar? O que torna a angústia uma experiência perturbadora é a consciência de finitude, que é a consciência que cedo ou tarde a gente vai morrer. E o projeto fala que o ser humano não nasce completo. A gente ganha nossas principais características quando se envolve no mundo. E dessa forma, como não temos nenhuma essência pré-definida, o mundo passa a ser o projeto das nossas ações ou atividades. A crítica do historicismo ao ver de mundo se resolve em relativismo e em ceticismo, que nessa perspectiva as ideias de verdade, teoria e ciências perdem a sua validade absoluta. A psicologia é um empirismo que procura ainda insuspensivos idético, e a Rússia é a quem se reprovou frequentemente de forma errônea. O movimento de princípios contra a disciplina, eles propõem, ao contrário, a prestar um serviço a ela. Ele não nega a existência de uma psicologia de experiência, mas ele pensa que para atender ao mais urgente, o psicólogo ele deve constituir, antes de tudo, a psicologia idética. Gestalt. Gestalt é o conjunto de entidades físicas, biológicas, fisiológicas ou simbólicas que elas juntas elas formam um conceito padrão, configuração unificada. E é maior que a soma de suas partes. E dentro do Gestalt tem 5 leis, 5 princípios, que são a lei da semelhança, a lei da proximidade, a lei da simplicidade, a lei da continuidade, a lei do e a lei do preenchimento. A lei da semelhança, ela fala que os sujeitos, as pessoas, elas têm o costume de agrupar coisas semelhantes. E a lei da proximidade, ela fala que os sujeitos agrupam coisas que estão próximas. A lei da simplicidade, ela diz que nós vemos os objetos em sua forma mais simples. E a lei da continuidade fala que os sujeitos eles tendem a achar o caminho mais ameno, mais fácil. E a lei do preenchimento, que é que os sujeitos eles tendem a preencher os espaços vazios, que são resultantes dos agrupamentos. E tem a fórmula fundamental da teoria da Gestalt, que diz que o inteiro é interpretado de maneira diferente que a soma de suas partes. A pandemia e a fenomenologia. Então, para Egeu, a maioria das pessoas, elas viviam uma existência inautêntica, de maneira superficial, sabe? Elas ignoravam a própria existência de certa forma, criando uma pessoa que agradava os outros. Elas viviam em um anonimato, sem mostrar seu eu verdadeiro aos outros por medo de julgamento e coisas assim. Então chegou a pandemia, na qual a gente pode citar as mudanças, transformações e as evoluções, né? Pois com ela, muitas pessoas abriram os olhos e se descobriram. Também mostrou quem que eram os amigos verdadeiros, o que devia importar, o que não devia, sabe? Que nós não devemos ligar muito para a opinião dos outros, porque no fim acaba restando somente a gente e a gente. Logo em consequência, aparece o ser humano se colocando diante de sua própria existência e assumindo a responsabilidade pela sua vida. Ele deixa de se prender ao cotidiano, ele se liberta, e quando isso acontece, a solidão e a angústia vêm com eles. Quando as pessoas rompem padrões, quando elas entendem sobre a noção de finitude, elas veem a vida de uma forma diferente. Elas se enxergam de uma forma diferente. Porque elas entendem que nada é para sempre e que se elas quiserem que algumas coisas durem, elas precisam tomar certos cuidados. Que no caso agora é a quarentena, uso de máscara, álcool em gel, distanciamento. Esse foi o nosso trabalho que a gente conseguiu transmitir com o tema. Obrigada pela atenção.